Projeto Escola Digital, professora Fátima Leal. Aula de português. Saudade das pernas. Viver uma pandemia não estava nos meus planos. Me faltava repertório emocional para passar por um momento histórico. Até gostava de ver filme e série e de ler sobre futuros, ainda assim distante. Agora, enquanto um vírus se espalha quase sem controle, queria escapar para o futuro onde sim vai ficar tudo bem, tomara. Ou então voltar para o passado, quando podia encontrar quem quisesse no momento que estivesse afim. Saudade das pernas de vocês, como disse um amigo querido. Ainda bem que vivemos a pandemia em um momento que a internet dá conta de produzir múltiplos espaços da nossa vida. Claro, dá para trabalhar, estudar, fazer doação, encontrar os amigos e a família, buscar entretenimento e informação. Essa última, quanto mais moderada, melhor para a nossa saúde mental. É por ela que tentamos suprir a falta do outro, com uma checagem emocional constante. Ainda assim, que saudade de abraçar, de ver, encostar, ocupar o mesmo espaço, ficar na rua, dançar, passear pela cidade, ir de uma exposição a um restaurante, emendar com a sobremesa, migrar para um quintal dos amigos, apertar as crianças que estamos deixando de ver na idade que elas têm agora. Tem dias que sinto falta até da conversa de elevador, quando a gente conseguia falar sobre o tempo e não sobre a pandemia, vivida no pandemônio que se tornou o Brasil em 2020. Depois de 100 dias, começamos a experimentar a fadiga da quarentena. Nosso corpo faz um esforço para nos adaptar a situações como a que estamos vivendo. O problema não é que sua amiga foi ao shopping quando considerou aquilo uma necessidade, e sim que vivemos um desgoverno, uma pandemia sem ministro da saúde, sem orientação. Em vez de cobrarmos de quem tem poder, ficamos chateados com quem fura a quarentena. A certa altura, talvez, muitos de nós vamos furar a quarentena, imagino, porque a gente tem necessidade de afeto, de abraço, de toque, de ficar junto. E sem previsão de quanto tempo vai durar a pandemia, vamos precisar desenhar alternativas para ver o outro com segurança, respeitando os protocolos. Comprar comida no supermercado é alto risco, mas grande necessidade. Por isso vamos. No começo da pandemia, a gente colocou os encontros como baixa necessidade. 3 meses depois, virou alta necessidade. Ao olhar a imagem, primeiro senti angústia e quase um desespero, para logo depois pensar que essa gambiarra pode se tornar possibilidade também, se é disso que vamos precisar para viver momentaneamente o presente com um pouco mais de afeto. Me vem à cabeça uma figurinha de WhatsApp. Já tô com roupa de ir, porque não vejo a hora da gente se encontrar de novo e mais uma vez. Ok, muito bem. Após essa leitura do texto, vamos iniciar as orientações da descrição das atividades. O primeiro passo que vocês vão fazer essa atividade é acompanhar a leitura feita pela professora, pelo professor, para que a gente possa ter um bom entendimento. O segundo passo vai ser novamente uma leitura coletiva do texto. O professor pode apontar um aluno para ler, pode perguntar
se alguém deseja fazer a leitura, ou pode fazer sorteios mediante esse aplicativo online, que está aí como exemplo. Terceiro passo, vamos fazer uma análise e interpretação do texto. Para essa análise e interpretação, teremos algumas perguntas para facilitar essa nossa reflexão. O que você achou do texto em geral? Por que você acha que a autora escolheu o título Saudade das Pernas? Qual parágrafo te chamou mais atenção? Por quê? Você acrescentaria algo ao texto? Que outra imagem que representa o período de quarentena você acha que poderia ser inserida no texto? De que você sente mais saudade? Para o quarto passo, é uma produção de gênero, diversos. Vocês podem escolher escrever um pouco, pode ser um relatóriozinho de uma experiência que você viveu nessa pandemia com alguém da família, com um amigo, com vizinhos. Você pode fazer um poema, né, dentro daqueles critérios de versos, que é a linha que você escreve, a quantidade de linhas são os versos, né? E que formar estrofe, pode ser de uma estrofe, duas estrofes. Você pode escrever uma crônica diante desse sentimento que você sente, né, que o mundo todo está passando por uma situação que a gente nunca tinha vivido nesses últimos tempos. Então, essa atividade é uma retextualização. Retextualizar quer dizer, você vai pegar o texto que a gente leu agora e vai se basear nele para você produzir fazer a sua produção. E aí tem os comandos. Após a leitura, como a gente já fez e que vocês vão fazer novamente, Saudade das Pernas, seu desafio é produzir um texto entre 6 a 8 linhas, semelhante ao texto que a gente viu agora, dentro dessa forma de falar mesmo, assim. Você deve registrar uma foto que represente algum sentimento nessa quarentena que você viveu. Em seguida, escreva sobre o que essa representação significa para você, tá bom? Você tem um prazo para essa produção, né, de uma semana. Você faz e na próxima aula você está mostrando o seu material pronto, ou está postando lá no grupo do WhatsApp ou na plataforma de estudo do Google Meet, certo? Não deixem de fazer atividade, porque por mais simples que vocês possam escrever uma palavra, duas, ou conseguir produzir um textozinho, vai trazer para vocês esse benefício da leitura e da escrita, do ensino, da aprendizagem. Esse texto, ele foi escrito por Dani Arraes. Ela teve, assim, muita ousadia e sentiu-se feliz em escrever esse texto, porque ela falou dentro de um significado de saudade das pernas, né? E que a gente deve refletir, saudade das pernas, que pernas são essas que a gente, poxa, caminhava, andava, saía, andava o mundo todo e de repente, cadê as nossas pernas, né? E ela fez todo esse desabafo, refletiu dentro dessa situação toda que a gente está vivendo. Ela fez esse texto para a Folha de São Paulo e foi publicada lá. E também tem no Instagram dela, o Instagram dela está aqui, colocado para vocês poderem ir lá, seguir, ver outros textos e ver fotos referentes ao trabalho que foi feito. E também tenho aqui uma reprodução também, depois eu tenho aqui a produção de aula, que foi do meu amigo Rosenberg Nascimento, que ele é professor do CAP, né, da UFPE, e Rosenberg ele fez também um trabalho de aula com os seus alunos do sexto ano, com esse texto, e eu também fiz essa reescrita, tentei pegar esse texto, trabalhar e dar uma resumida nele e trazer para vocês de uma forma que é muito gostosa a gente saber que todo mundo está com esse mesmo sentimento e que a partir desse sentimento a gente possa escrever outras coisas mais e expor também o sentimento de cada um, certo? Então, que vocês tenham bons estudos, que vocês possam fazer e realizar o trabalho com muito amor e vontade, tá? Tchau e até a próxima aula.